Vamos lá, caros alunos, a nossa 8ª aula sobre relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como Professor Maia, à disposição de vocês para que juntos possamos exaurir tudo aquilo que eventualmente caia no exame de ordem e que possa auxiliar vocês na aprovação. Essa é a nossa meta e é para isso que a gente está aqui, juntos com vocês, para alcançar. O Código de Defesa do Consumidor, como eu já disse, é um sistema de proteção. Embora seja um sistema de proteção, ele tem uma regrinha que destoa um pouco dessa adjetivação protetiva. O código é de proteção, mas ele diz, consumidor, se você comprar um produto e ele vier viciado, o fabricante ou a assistência técnica a ele atrelada tem um prazo de 30 dias para se manter com o produto. E isso significa dizer que você tem em todo esse sistema uma norma que não é tão protetiva assim, porque ela traz consigo um prazo, eu diria, elástico demais para que um problema que não deveria existir seja resolvido. Então, esse é um ponto importante do CDC, que na verdade, além de importante para o exame de ordem, é um ponto, de certa forma, prejudicial para o consumidor. Mas aí a gente não pode ignorar, regra muito sui generis, e diga-se de passagem, bastante questionável, sob o ponto de vista legal, a respeito da possibilidade, ou não, daquele prazo de 30 dias, previsto no parágrafo 1º do artigo 18, sobre o qual nós já conversamos na aula anterior, ser dilatado ou não. Em outras palavras, professor, o prazo é de 30 dias, certo? Certo. Mas esse prazo pode sofrer algum tipo de majoração ou diminuição? A resposta é, o prazo legal é de 30 dias, mas a própria lei permite que as partes, por expresso e comum consenso, alterem-no. Em outras palavras, poderão as partes majorar o prazo de 30 dias, ou seja, o produto vai ficar na assistência durante mais tempo, e poderão as partes também diminuir o prazo de 30 dias, ou seja, o produto vai ficar em assistência em caso de vício durante menos tempo. Entendamos o que diz o Código Civil e, mais do que isso, exemplifiquemos para a situação ficar ainda mais clara. Pensem no seguinte contexto. Numa certa ocasião, um primo meu comprou um veículo e ele me chamou para dar uma volta e falou, vamos dar uma volta, primo, dá uma olhada no carro que eu comprei aqui, um carro legal e tal. Eu dei uma volta com o carro e falei, cara, é assim, ó, sem querer te gorar, mas já fazendo uma observação, esse carro está com um barulho esquisito. Ele falou, mas o carro é novo, não é um carro zero, mas é um carro novo. Um carro do ano X, um ano para trás apenas. Eu falei, de fato, mas não significa dizer que ele não pode ter algum vício. Ele falou, que história é essa de vício? Eu falei, esquece, vamos dar uma volta com o carro. Demos uma volta e constatamos que o veículo apresentava, de fato, um barulhinho que chamava a atenção. Levamos o carro ao meu mecânico, o mecânico olhou e falou assim, não vou nem mexer, porque tem um problema nesse motor aí. E como o produto está na garantia, é melhor eu não mexer, porque se eu mexer o produto vai perder a garantia. Disse o meu mecânico para nós dois. E foi o que a gente constatou. Pois bem, no dia seguinte, ele foi até a agência, aliás, a concessionária em que havia adquirido o veículo seminovo, e disse, olha, esse motor está apresentando um ruído diferente, alguma coisa está esquisita aqui. O sujeito, o mecânico, o chefe lá da empresa, analisou e falou, de fato, nós temos um problema aqui. Ainda não sei qual é, mas teria que abrir o motor. Ele falou, pô, mas o motor, eu acabei de comprar o carro, como assim abrir o motor? Sinto muito, senhor fulano de tal, nós teremos que abrir o motor e o carro vai ficar aqui com a gente 30 dias. 30 dias o veículo vai ficar aqui com a gente. Percebam onde eu quero chegar? Quando falo que essa norma não é tão protetiva assim, porque você acabou de comprar o carro e de uma hora para outra vai ter que ficar divorciado dele durante 30 dias. Pois bem, o veículo lá ficou. No 29º dia, ligaram para meu primo e disseram, fulano, teu carro está pronto, pode vir buscar. Ficou muito bom, hein? Conseguimos reparar o probleminha que nele continha. Ótimo. Ele foi até lá, pegou o carro feliz, contente, saltitante, e foi até mim. Primo, o carro ficou bom agora e vamos dar uma volta. Eu falei, vamos. Andamos com o carro, desligamos o rádio, fechamos os vidros. Eu falei, o barulho permanece. Ah, não é possível. O barulho está aí. Vamos no mecânico de novo. Voltamos no mecânico. Quando lá chegamos, ele disse, não mexeram nesse carro. Eu falei, como é que tu sabe? Como é que tu tem tanta segurança assim para afirmar isso? Ele falou, é simples, Maia. É simples.
Quando os caras mexem no motor, eles teriam que ter tirado esse parafuso, esse parafuso, esse parafuso. E esse parafuso tem uma marquinha de tinta aqui em cima. Se essa tinta tivesse sido removida, seria um indício de que esse parafuso teria sido tirado do lugar. Mas a tinta está aqui, o que me faz concluir que uma chave sequer encostou nesse parafuso. O que me levou à conclusão de que eles haviam, durante 29 dias, deixado o carro literalmente estagnado no pátio, para que no 29º dia entrassem em contato com o meu primo e dissessem: o carro está pronto. E, na verdade, nada fizeram. Cabe a nós agora, como advogados, intervir. O que fiz? Entrei em contato com a concessionária e falei: eu quero falar com o gerente. Por quê? Não interessa, eu quero falar com o gerente. O gerente me atende e diz: pois não, senhor. Meu primo deixou um carro aí para eventual reparo de um problema que apresentava no motor e nada foi feito. Ele disse: sim, foi. Estamos com a OS aqui. Eu falei: meu amigo, nós temos duas formas de resolver isso, por bem ou por mal. Qual é a que o senhor opta? O que o senhor quer dizer? Eu falei: é simples. Se você quiser brigar, nós vamos brigar na justiça, provando que nada foi feito nesse motor e evidentemente vai ficar caro para vocês. Precisam ter que contratar um advogado para defendê-los. A situação vai ficar muito mais desgastante do que já está. Ele falou: o que o senhor quer dizer com isso? Qual é a forma boa de resolver isso? Eu falei: é simples. Vocês resolvem o problema. Ah, então traga o veículo novamente que nós vamos resolver desta vez. Eu falei: ah, então o senhor quer dizer que não foi mesmo resolvido? Eu acabei de checar no sistema aqui, por uma falha dos nossos funcionários, o produto não foi resolvido. Ah, entendi. Chegamos na concessionária e ao adentrarmos lá, o gerente veio todo solícito, simpático, dizendo: doutor, muito obrigado pela tolerância. Eu falei: que tolerância? Tolerância em trazer o carro novamente para que nós o reformemos. Eu falei: meu amigo, entenda uma coisa, a sua situação não é boa. Ele falou: por que a minha situação não é boa? Eu falei: porque o Código de Defesa do Consumidor lhe dá 30 dias para consertar o veículo. 30 dias corridos para consertar um problema no produto ou no serviço. E neste caso, já se passaram 29. Sabe o que significa dizer, meu amigo? Você tem só mais um dia para resolver o problema. Mas isso não é possível. O código fala em 30. O carro vai ficar comigo 30 dias. Eu falei: tá bom, faz o seguinte. Você vai me dar a OS agora, dizendo que o carro entrou hoje na linha de reparo e que ele deverá ser entregue no prazo que você acha que está certo. E sabe o que vai acontecer, meu caro? No 31º dia, eu vou te notificar dizendo que você deve substituir o veículo por outro de mesma espécie. E como você não tem nenhum aqui no teu pátio, a opção que o meu primo fará vai ser a de devolução do preço pago. Diga-se de passagem, monetariamente corrigido. Ele disse: mas eu não posso entregar o carro em um dia. Eu falei: você teve 29 e não fez nada. Ele falou: e agora? Só vejo uma opção. Ele disse: qual é, doutor? Eu falei: a gente dilatar esse prazo. Ele falou: ah, e dá para fazer isso, doutor? Perguntou o gerente a mim. Como se ele não tivesse a obrigação de saber essa regra. E eu falei: dá sim. Mas só dá de uma forma. Ele falou: qual é? O meu primo tem que concordar. Ele falou: ah, então, pois bem, ele vai concordar, não vai? Eu falei: vai, mas tem um senão na história. Ele falou: qual é, doutor, a condição? Eu falei: ele vai ter que ficar com um carro da agência. Diga-se de passagem, com um seguro quitado. E diga-se de passagem, em perfeito estado de funcionamento. Ele falou: mas nós não temos esse carro. Isso não é problema nosso, disse eu ao gerente. Ele falou: e agora? Em outras palavras, o meu primo, em virtude da minha intervenção, saiu da agência, da concessionária, melhor dizendo, com um carro test drive deles, para ficar rodando, enquanto o carro dele permanecesse lá. E nós convencionamos, porque o meu primo acabou concordando, a prorrogação do prazo, que era de 30 dias apenas, para 40. Ou seja, demos a eles, considerando que estávamos dando início no 30º dia, então eles só tinham um dia para arrumar, mais 11. Então foram um dia que faltava dos 29, mais 11, mais 10 dias. Total 11 dias para arrumar o carro. É o que vocês têm e é o período em que ele vai ficar com o carro. Concorda, gerente? Porque se não concordar, amanhã a gente volta aqui e pega o dinheiro. Foi claro? Conseguem visualizar isso, meus queridos? Quem é que diz que esse prazo pode ser aumentado? Quem é que diz que é admissível uma eventual redução do prazo? Quem diz tudo isso é o Código de Defesa do Consumidor. Mais precisamente no parágrafo 2º do artigo 18, que toma a liberdade para fazer a leitura para vocês. Aspas. Poderão as partes convencionar a redução do prazo ou a sua ampliação prevista, no prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo esta mitigação ser inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias.
Prestem atenção no que eu vou afirmar e o que diz o código e vou explicar. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Vamos lá. O que é um contrato de adesão? Costumo afirmar que contrato de adesão é aquele em que o consumidor só tem uma opção. Ou ele aceita as cláusulas que são impostas pelo fornecedor em bloco, ou seja, aceita tudo numa massa só, ou ele simplesmente recusa. As únicas opções que o consumidor tem, assina ou não assina. Porque ele não tem autonomia deliberativa sobre ajustes nas cláusulas contratuais. Ou ele aceita do jeito que está imposto, ou ele simplesmente das obrigações em bloco se esquiva. É a única opção que ele tem. Então é assim, ó. É possível que se convencione a diminuição do prazo. Mas para isso, se o contrato for de adesão, o consumidor deve obrigatoriamente ser cientificado da existência do prazo de majoração. Então é assim, ó, vamos lá. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. O que a gente tem visto na prática é o seguinte. A regra, 30 dias. E eu já afirmei aqui inúmeras vezes que esse prazo é demasiado. Se o prazo for de diminuição, ou se convencionar, por mais que o contrato seja de adesão, a diminuição do prazo, em outras palavras, diz o fabricante, amigão, se o problema aparecer, se algum problema aparecer, você traz para assistência, nós reparamos em 10 dias. Ou nós reparamos em 2 dias. Reparamos em 5 dias. Em 8 dias. Se o prazo for de diminuição, sempre não inferior a 7 dias, que é o que diz o código, o consumidor não precisa obrigatoriamente aquecer. Por uma razão muito óbvia. Se é diminuição, benéfico ao consumidor é. Então ele não precisa obrigatoriamente. Onde é que está a cláusula de diminuição? Está aqui. Ah, então vamos diminuir. Não, tem que concordar expressa. Não, não precisa. Basta que ele consinta e isso está evidentemente implícito na assinatura do contrato, por mais que não haja a posição de assinatura de maneira expressa naquela cláusula específica. Agora veja, se for necessária a majoração do prazo, saindo da regra que é de 30 dias, aí, nesta cláusula, o consumidor deve consentir de maneira expressa. Na prática, não se faz um termo separado, dizendo, ó, o prazo, em vez de 30, será de 45 dias. Não há um termo separado. Há uma cláusula no contrato de consumo em que esta informação aparece, evidentemente, se houver a possibilidade do consumidor assinar alguma coisa. Porque se não houver, sem o consumidor consentir expressamente, a cláusula que majora o prazo não vale nada. Ela é nula. Ela é nula porque é o sistema de proteção. Então, para que a cláusula de majoração de prazo valha, o consumidor precisa obrigatoriamente consentir. Porque se 30 dias já são ruins, que dirá maior prazo? Compreendem qual é o contexto ou não? Se o prazo de 30 dias já privilegia o fornecedor e denegre a posição do consumidor, o que dirá quando o prazo for maior ainda do que 30? 40, 50, 60, no máximo 180 dias. Aí fica pior ainda a situação. Então a lei diz assim, ó, quer que convencione a majoração? Assina expressamente. Ou seja, você consumidor vai dizer o seguinte, qual é o prazo se der problema? 49 dias, consta lá do termo. Legal, não concordo. Se você não assinar, aquela cláusula não vale. Prevalece a regra de 30 dias. Compreenderam onde eu quero chegar ou não? Então é assim, o produto apresentou algum problema. Que problema é esse? É vício ou é defeito? Você vai ter que fazer essa triagem em primeiro lugar. Se tratar de vício, o prazo para o vício ser reparado, via de regra, é de 30 dias, vírgula, podendo ser diminuído para 7 dias ou aumentado para 180 dias. Para diminuir, o consumidor não precisa consentir, porque isso o beneficia. Para aumentar, é necessária a expressa autorização ou concordância do consumidor com esta majoração, sob pena de ser esta cláusula fadada à declaração de nulidade. Fui claro, meus queridos? Então, a respeito de vício e de defeito, nós já, ao longo dessas aulas todas, conversamos o que importava, o que era suficiente para aprovação do exame de ordem. Agora, daqui para frente, nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas aulas, faremos a análise de outros institutos que importam bastante para o exame de ordem, como, por exemplo, garantia, direito de arrependimento, práticas abusivas e troca de produtos, que são os temas das nossas próximas aulas. Não se desliguem, não se desfoquem das nossas aulas, mantenham a linha disciplinar de estudo e, mais do que isso, meus queridos, compartilhem nossas aulas. Diga a um amigo, compartilhe
para que ele também alcance a tão esperada aprovação. Até a próxima aula.